Bora lá, galera. A gente vai voltar a ter algumas aulinhas online, perfeito? Algumas videoaulas, só para a gente manter esse contato e vocês poderem ir brincando de estudar, perfeito? A ideia é essa, sempre brincando de estudar. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Voltando sobre o Sublime, a gente utilizou o Sublime para trabalhar com a programação. Então, se vocês lembram um pouquinho, nós fizemos o seguinte conteúdo: criamos um corpo, certo? Do conteúdo do HTML, criamos o cabeçalho, o corpo, informamos algumas dados de conteúdo aqui e aqui dados para o navegador. Perfeito? Basicamente essa foi a ideia. Tem alguns detalhes que podem acontecer, que é o seguinte: por exemplo, a gente colocou a codificação aqui em português, então é interessante a gente passar para o navegador essas informações. Por exemplo, olha só, eu estou trabalhando em português, eu preciso trabalhar em português, perfeito? Porque o navegador, o Chrome, por exemplo, ele tem algumas ferramentas que verifica se o computador da pessoa é de outra língua, por exemplo, e se sua página é em português e não coincide com a linguagem, algumas ferramentas do Chrome ele disponibiliza, fala assim: olha só, você não quer fazer a tradução disso, o que vocês acham? Perfeito? Então é interessante a gente ter. Então, primeiro passo para informar essa linguagem é a gente vai no cabeçalho aqui do HTML e vai inserir que a nossa linguagem ela é PTBR, então português do Brasil, perfeito? A segunda situação que é interessante a gente informar para o navegador é o seguinte: é que nossa codificação que a gente vai utilizar vai ser o TF8. Ah, professor, mas o que seria essa codificação de UTF-8, né? Então, se a gente for pesquisar o UTF-8, a gente tem o seguinte dado, né? Que é um tipo de codificação binária de comprimento variável, né? Que pode representar qualquer caractere universal no padrão Unicode. Então, olha que interessante, ele pode representar qualquer linguagem, qualquer caractere. Então, a gente tem alguns caracteres estranhos, né, para outras linguagens, como C cedilha, um acento circunflexo, enfim. E outras linguagens também têm essa diferença com a gente. Então, por exemplo, francês, a gente vai ter um montão de, vou dizer, caracteres novos que a gente não faz ideia de como funcionam. Então, basicamente, essa é a ideia. Eu inserindo o TF8 aqui, eu garanto que minha página vai funcionar, perfeito? Com codificação. Ah, professor, mas olha só, pode ser que tenha problema. Exato. Caso siga tendo problema, eu peço para pôr no comentário, porque a gente tem que mandar modificar a codificação do arquivo. Olha a diferença, a gente modificou a codificação da nossa linguagem, do HTML está escrito, a gente está passando ele como o char7 UTF-8, só que o seu arquivo pode estar encriptado, né? Pode estar compactadozinho ali nesse formato, em outro formato diferente, e que possa dar essa diferenciação, perfeito? Esse conflito, vou dizer assim, fica melhor. Então, basicamente é isso. Então, o que a gente fez aqui? A gente está informando agora o navegador que eu tenho o título, que eu tenho o tipo de linguagem, a codificação que eu quero é o TF8 e a linguagem do meu HTML vai ser português, né, brasileiro. Perfeito? Então, essa é a ideia de separação. Depois que eu separei, né, a página aqui, é interessante que a gente visualize o seguinte. Deixa eu habilitar aqui, abrir. Vou abrir no navegador. Deixa eu abrir no navegador. Então a gente tem a seguinte página criada.
né? Então, nós vamos ter o seguinte exemplo aqui de página. Se a gente visualizar, a gente tem um título, né, do coronavírus, uma doença infecciosa. Temos um conteúdo e temos um subtítulo. E aqui já dá para visualizar que a imagem sumiu. Então, a ideia da imagem sumindo aqui retrata um pouquinho da realidade quando a gente busca imagens, né, da web. Então, se essa imagem da web ela for temporária e se perder, nossa página também vai se perder. Então, é interessante que a gente faça o seguinte: ao invés da URL, a gente colocar o URL padrão, igual eu ensinei na aula passada, por exemplo, o endereço da imagem URL, tá vendo? Então, se eu modificar aqui no código, o endereço da minha imagem, olha lá, a gente vai poder visualizar que o nosso trabalho voltou até a imagem, perfeito? Mas o que acontece? Se o site lá cair, essa minha URL aqui que eu tenho, ele vai me dar problema, eu vou perder ela. Então, o que seria interessante fazer? Vamos lá, vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui na página que a gente achou a imagem, vamos copiar e eu vou salvar, né, para a mesma pasta que está o meu documento. Então vou salvar coronavírus. E tem que colocar na mesma pasta que está o meu arquivo no Sublime, tá bem? Então eu vou vir aqui no Sublime, vou mandar visualizar a minha pastinha, onde está a minha pasta, e vou colar aqui. Pronto. Feito isso, eu vou substituir o nome agora. Olha só, o meu nome vai ser local. Então, independente se eu tiver internet ou não, a gente vai visualizar perfeitamente a nossa imagem. Então, agora o URL da imagem, né, ela está inspecionar. Ela está local. Olha que legal. Perfeito? Então, basicamente, essa é a ideia. Tá? Ah, professor, mas tudo bem. Eu tenho imagem local, consegui trabalhar, já manipulamos a imagem. Eu quero fazer agora links. Eu quero transformar a minha página em links. Então, eu vou tirar os enters aqui, as quebras de linha. Eu vou utilizar a tag A, tá? Vou pôr para onde ele vai mandar o link e o texto do link. Então, olha só, eu vou colocar aqui o Google para informar que eu estou enviando para a página do Google. Então, vamos lá visualizar como é que ficou o nosso link do Google. Então, eu vou vir aqui, vou atualizar minha página. Então, eu criei o link do Google.
Olha que legal, ele foi enviado para o Google. Só que, professor, eu não quero criar um link, eu quero transformar o meu objeto imagem em um link. Então, como eu poderia fazer isso? Basicamente, eu vou fazer isso aqui. Tá vendo que o link aqui, ele veio com Google. Eu botei o nome Googlezinho. Eu só vou inserir a minha imagem dentro da minha tag de link. Então, eu tenho aqui a minha tag que vai enviar para essa imagem, certo? Ela abre e fecha. Então, vamos visualizar como é que ficou. Então, ao clicar na imagem, eu tenho um hiperlink. Tem um conceito muito interessante aqui, que é o seguinte: as tags, vocês podem ver que as tags no HTML, elas podem se complementar, né? Elas podem se encaixar, vamos dizer assim. Então, olha que legal. Se eu quero pôr uma imagem centralizada e com link, eu vou montando isso como se fosse um quebra-cabeça. Então, uma tag, ela vai combinando com a outra, perfeito? Basicamente isso. Aí, só para finalizar, eu quero, além disso, professor, eu quero criar uma lista, perfeito? Justamente por quê? Porque eu quero criar futuramente um menu. Então, se eu vier no lista, né, em HTML, no Google, eu vou visualizar, por exemplo, como criar listas aqui em HTML e vou visualizar que eu posso utilizar as tags URL, ORL e criar cada tag com LI. Olha que maneiro. Então, listas ordenadas por definição, vão as ordenadas. Então, eu tenho, né, essa tagzinha OR, que vai habilitar, vai abrir uma lista ordenada, e tem os itens, LI. Cada item desse vai ser um. Então, olha só que legal. Eu tenho essa forma de aparecer aqui. Vamos testar? Então, eu vou visualizar aqui no meu códigozinho. Vou criar, habilitar, abrir minha lista ordenada e vou colocar os itens, tá? Vou botar aqui LI. Então, geralmente, os links das páginas são página principal, sobre mim, né? Sobre e contato. Então, vamos visualizar como é que ficou isso. Então, se eu vier aqui no trabalho, eu vou visualizar, olha só. Criei, né? Só que ela veio aqui, ó. O que está acontecendo? Ele está centralizando. Mas, professor, eu não mandei centralizar. Se você for analisar dentro do seu código, a gente tem um center aqui, né, que está englobando tudo isso aqui. Então, como é que eu posso fazer para tirar a centralização daquele item? Eu vou fechar ele aqui e depois vou abrir ele novamente aqui. Olha que legal. Então, eu tenho esse bloco centralizado, esse aqui não centralizado e esse bloco aqui centralizado. Vamos ver como é que ficou? Então, olha lá. Esse bloco centralizado, esse bloco aqui não centralizado e o restante centralizado. Perfeito? E aí, como é que eu faço para criar links? Como é que eu posso fazer para criar links nessas minhas páginas? Eu vou fazer o seguinte, vou pôr a tag de link aqui, vou mandar ela para lugar nenhum, porque por enquanto eu não tenho. Perfeito? E vou fechar esse meu link. Então, farei isso nos demais. Para lugar nenhum. Eu ponho um hashtag que posteriormente eu vou mostrar para vocês para que vai servir. Beleza? A ideia é a gente criar identificadores para os nossos objetos, mas
Isso é conteúdo futuro. Então eu ponho hashtag, contato e finalizo. Fecho ele, finalizo. Perfeito? Então vamos lá visualizar como é que ficou. Eu tenho meus hiperlinks aqui. Beleza? Então a ideia é essa. Esse é o código, bem simples. A gente vai trabalhando em cima dele para no final a gente ter uma página bem legal e estilizada. Próxima aula a gente vai trabalhar com a criação desses hiperlinks. A gente vai criar novas páginas para conseguir criar essa navegação, tá bom? E basicamente é isso. Até a próxima aula. Abração, pessoal.